Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e vou fazer neste vídeo uma retrospectiva das minhas leituras de 2023. Os livros físicos estão aqui nessa pilha e tem também diversos e-books que eu li ao longo desse ano e tem umas desistências aí no meio do caminho também. Eu vou mostrar para vocês primeiro as desistências, tá? Os livros que eu comecei, mas que eu não terminei a leitura. Alguns deles eu comentei aqui no canal, outros eu nem cheguei a citar para vocês, que eu havia começado a ler e não fui até o fim. Vamos começar então a mostrar os livros, porque eu não quero que esse vídeo tenha meia hora de duração. Eu vou comentar primeiro as desistências, tá? Os livros que eu comecei a ler e não terminei. Dos livros físicos que eu tenho aqui, eu comecei a ler dois e não terminei, esses dois. São eles Jenny Dewey e O Berço dos Mundos, que tem vídeo, tá? Comentando a respeito do livro. O livro, ele, sei lá, alguma coisa ele não se encaixou, eu não senti nenhum tipo de empatia pela Jane, que é a protagonista. A maneira como ela narra a história também estava me incomodando pra caramba. Tava muito assim, tentando puxar o estilo de Percy Jackson, do Percy narrar a sua própria história. Só que a diferença é que o Percy Jackson tem inúmeras coisas incríveis, fantásticas acontecendo. E aqui, até onde eu li, tava uma coisa muito chata, uma história meio até sem pé nem cabeça. Então eu deixei pra lá, tá? Essa foi uma das minhas desistências em 2023. O outro livro que eu comecei a ler e não terminei, eu fiz isso com um grande pesar, porque não foi assim uma questão de o livro estava ruim. Não, o livro é ótimo. Até onde eu estava lendo, a história estava super interessante, os dramas e tudo mais. Porém, eu tenho um fraco, eu tenho uma fraqueza, um tendão de Aquiles. Não sei se é essa a expressão correta, mas um espinho na carne, né? Como diria Paulo. Com histórias de Segunda Guerra Mundial. Seja em audiovisual ou em formato literário, eu tenho, sabe, me afeta, me corrói histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial. Apesar de eu ter interesse no tema, eu não consigo imaginar as coisas acontecendo, sabe? Sem sofrer, sem sentir na pele, né? No caso, na minha imaginação, mas sem me comover, sem ter empatia, sabe? Sem me colocar no lugar daqueles personagens. E é um tipo de leitura e também um tipo de filme, série, né? De conteúdo audiovisual ou não, que me deixa muito mal, sabe? Eu já tenho algumas pequeninas tendências a pensar que a vida não é tão boa assim, então é uma coisa que mexe bastante comigo. Histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial ou em qualquer tipo de situação de guerra. Eu já li outros livros também que envolvem guerra e que não era a Segunda Guerra Mundial. Mas não sei porquê, a Segunda Guerra Mundial me afeta muito mais. Personagens vivendo aquela situação, daquele período histórico, me derrubam. Então foi única e exclusivamente por isso que eu não concluí a leitura de Toda a Luz que Não Podemos Ver. O texto desse livro é a coisa mais linda do mundo. A escrita do Anthony Doerr é fenomenal, né? Não por menos ele ganhou um dos prêmios mais importantes da literatura mundial, né? O Pulitzer. Os personagens aqui também, né? A Mary Larry, acho que é assim a pronúncia do nome dela. E qual era o nome do garoto? Esqueci agora o nome do garoto. Wester. É Wester. Não, Werner. Eu estava super envolvido com a história deles. Queria saber como ia terminar tudo, né? O início do livro meio que já dá uma pista ali, né? De que vai ser trágico. Mas eu não sei. Não sei se eu vou tentar continuar de onde eu parei, lendo aos pouquinhos, né? Porque numa tacada só não dá. Eu fico muito para baixo. Muito, muito, muito mesmo, tá? Quando eu leio histórias de Segunda Guerra Mundial. Foi, inclusive, a terceira vez que eu tentei ler esse livro e, de novo, eu não consegui avançar até o fim. Então, eu indico para todo mundo que gosta desse gênero, que gosta desse estilo de história, desse tema. E é isso, tá bom? Sinto muito não ter terminado a leitura desse livro, não ter feito vídeo aqui para vocês, mas eu não sei se eu tento ler aos pouquinhos, né? Até chegar ao fim. Vou pensar nessa possibilidade, tá? Talvez em 2024 a gente possa conversar sobre ele, tá bom? Mas, por enquanto, foi uma das minhas desistências.
De livros físicos, são só esses dois. Os demais que estão aqui, todos eu li até o fim. Em e-book, aqui no meu aplicativo Kindle, deixa eu ver aqui direitinho. Eu comecei a ler em algum ponto, né, em algum momento desse ano, eu comecei a ler Coração das Trevas, de Joseph Conrad, mas eu li só 2 capítulos e deixei o livro para lá. Comecei a ler também Amigo Imaginário, de Stephen Chbosky. Li mais ou menos até a metade do livro e deixei para lá também, porque tava uma confusão danada essa história e a história não estava indo para lugar nenhum, do meu ponto de vista. E é um livro gigantesco, tem 900 e poucas páginas na versão impressa. E eu falei, gente, cadê? Quando que vai acontecer alguma coisa realmente importante nessa história? Acho que a coisa mais importante que teve foi o garoto acertar os números da loteria. E os corpos, né, de bebês que ele encontra num terreno ali que ia ser construído um condomínio, alguma coisa assim. Ele e os amiguinhos meio que foram acampar nesse lugar para criar uma casa na árvore e encontraram então esses corpos. Até aí, até onde eu li foram só esses 2 fatos, os mais relevantes da história, né? Que o garoto de repente meio que começou a ter uns poderes ali, né, psíquicos e tudo mais, e ele adivinhou os números da loteria e por causa disso ele e a mãe ganharam uma boa grana. E esses corpos, né? O início do livro também tem umas coisinhas ali, né, meio impactantes, tal, né, meio sombrias, mas depois desandou, né? Eu ainda pretendo ler esse livro até o fim. Não sei quando vou me propor a isso, porque é um livro enorme, não sei em que momento do próximo ano que eu vou encaixar ele aí, tá? Mas neste momento ele é uma das desistências de 2023. O outro livro que eu comecei a ler e não terminei, deixa eu encontrar aqui para vocês, foi O Serviço de Entregas Monstruosas, do Jin Anotsu. O começo até que foi legalzinho, eu dei até umas gargalhadas durante a leitura do primeiro capítulo, mas depois a história foi ficando infantilizada demais, no meu ponto de vista. A narração, até a linguagem dos personagens, tava muito, sei lá, é muito infanto-juvenil esse livro, pra mim. Então, eu, marmanjo de 34 anos, né, não consigo, não me envolvi com o livro, não achei, achei engraçadinho, mas só. Não tinha nada assim que realmente me prendesse a história, então eu deixei ele pra lá, tá? Mas, para um leitor que é da faixa etária, né, para a qual o livro foi lançado, né, o público infanto-juvenil, talvez goste do livro, tá bom? Não estou dizendo que o livro é ruim. Estou dizendo que um leitor adulto, no meu caso, né, não consegui ver graça no livro, tá bom? Mas o público infanto-juvenil com certeza deve ver, sim, porque é o público do livro, certo? Embora existam vários livros infanto-juvenis que qualquer pessoa de qualquer idade consegue se interessar, né? Mas fica aí a opinião sobre esse livro. O outro livro que eu comecei a ler e não terminei, deixa eu encontrá-lo aqui, foi A Filha do Rei do Pântano. Eu comecei a ler esse livro quando eu vi o trailer dele, vi que ia ser lançado uma adaptação. Eu li mais ou menos até o capítulo 7, eu li mais ou menos 30% do livro, e também era outro livro que estava numa enrolação danada. A premissa da história é bacana, é uma mulher que ela precisa encontrar o pai, que está foragido, ele fugiu da cadeia, e ele sequestrou uma jovem, teve essa personagem, né, essa filha com ela, com essa jovem, manteve essa jovem e a filha em cativeiro por muito tempo, até mais ou menos a filha ter uns 12 anos, e aí coisas aconteceram ali, provocadas inclusive por essa garota, que agora é uma mulher, né, adulta, com filhas e tudo, e aí o pai foi preso, só que agora ele fugiu da cadeia, e ela se sente na responsabilidade de encontrá-lo, e ela vai atrás dele, né. Mas estava uma enrolação danada nessa história aqui, né? No meu ponto de vista. Aí eu tinha outras leituras para fazer, promessas, inclusive, né? Que eu já tinha citado em vídeo, que eu leria tais livros. E eu meio que peguei isso daqui no meio do caminho e eu falei assim, não. Achei que ia ser um livro envolvente, mas não estava me envolvendo. Eu li mais ou menos umas 100 páginas e não rolou a química. Então eu deixei ele para lá, tá? Bom, acho que foram esses, né? Dos e-books que eu comecei a ler e não terminei, certo? Agora vamos para os livros que eu li até o fim, que são os que importam aqui nesse vídeo, tá?
Esse O A Filha do Pântano, se você tiver paciência de esperar algo importante acontecer na história, leia ele, tá bom? A escrita estava bacana, a premissa também, achei muito interessante, mas até onde eu li, tava faltando ali um tempero também nessa história, né? Tava muito macarrão sem molho, esse livro. Eu vou falar primeiro dos livros em e-book que eu li, que aí eu deixo o meu tablet aqui de lado e me concentro na pilha de livros impressos, tá? Que eu tenho aqui também. Em e-book, eu li o livro O Jardim Secreto, de Francis Hodgson... Peraí, gente. De Francis Hodgson Burnett, tá? Tem vídeo aqui no canal. Todos os livros que eu vou citar aqui tem vídeo, tem resenha aqui no Livro na Veia, tá bom? Li também A Boa Filha, de Karen Slaughter. O Jardim Secreto eu amei, tá? Um livrão lindo, maravilhoso, indico para todo mundo de qualquer idade, tá bom? O A Boa Filha, eu tive uma relação montanha-russa com ela, tá? Teve momentos do livro que eu amei, teve outros que eu detestei, e assim foi, né? A leitura de A Boa Filha. Li também O Pequeno Príncipe, outro livro que eu indico para todo mundo, tá? Nota 10 para esse livro. Li também o conto O Gato Brasileiro, de Arthur Conan Doyle. E eu não estou dizendo aqui, não estou citando os livros na ordem que eu li, tá bom, gente? Tá tudo misturado aí. Outro livro que eu li em e-book foi Dora, Fantasmagórica. Também é um livrinho infanto-juvenil, né? Mais para infantil do que infanto-juvenil. Que tem ali umas peculiaridades, né? Tem umas coisas assim meio estranhas nesse livro. Mas até que eu gostei, tá? Outro livro que eu li foi O Vilarejo. É quase um livro de contos. São várias histórias, são 10 histórias individuais que vão se conectando e criando ali uma história, né? Uma única história. É um livro de horror, tá bom? Que é repugnante até, né? Algumas coisas que são descritas aqui. Então tem que ter estômago para ler O Vilarejo, tá? Tem a ficção científica Red Shirts, de John Scalzi. Livrão. Eu amei essa leitura. Era um livro que você vai lendo e você acha que é uma história espacial, aquela coisa toda, e de repente tem uma reviravolta ali no meio que muda completamente tudo. Foi uma das reviravoltas mais incríveis que eu já vi em um livro ou filme, qualquer coisa. Foi assim, completamente mirabolante. Uma coisa que eu acho que se você, principalmente se você não leu a sinopse, não sabia nada sobre o livro, você jamais ia esperar a reviravolta que tem aqui. Se alguém adivinhou a reviravolta que ia acontecer aqui, essa pessoa tá mentindo, tá bom? Então, Red Shirts, se você é fã de ficção científica ou não, eu recomendo esse livro. Também foi um dos melhores que eu li nesse ano. O humor do livro e todas as situações, os personagens são fenomenais, tá? Outro livro que eu li foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um prelúdio, né? Um prequel da trilogia Jogos Vorazes, certo? Teve aí o filme e, por causa disso, eu li o livro antes de assistir ao filme. Li esse livrinho aqui, fenomenal, que eu também indico para todo mundo, Suzy e as Águas Vivas, um drama infanto-juvenil lindíssimo, tá? Tem também o clássico A Metamorfose, de Kafka, Franz Kafka, que também foi uma leitura que eu gostei bastante. E eu li também um conto do livro Contos de Terror, de Mistério e de Morte, de Edgar Allan Poe, e li um conto do livro 11 Portas para a Escuridão, de C.J. Tudor, tá? Essas foram as minhas leituras em e-book. Agora vamos para os livros físicos. Da Agatha Christie, tivemos as leituras de O Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro de mistério publicado pela Agatha. Tivemos também a leitura de O Adversário Secreto, que é o segundo livro da Agatha Christie. Eu vou, inclusive, fazer uma playlist dessa retrospectiva de 2023 com todas as resenhas que saíram no canal ao longo desse ano, tá bom? Então, nessa playlist que vai estar aqui no YouTube, na página inicial do canal, você vai encontrar todas as resenhas dos livros que eu estou mostrando aqui, tá bom? Dos livros, no caso, que eu li até o fim. Os que eu desisti, não tem resenha. Tirando o Jane Doe e O Berço dos Mundos. Eu reli também O Ladrão de Raios. Eu não fiz exatamente uma resenha, foi mais um vídeo comentando sobre as expectativas para a série. Porque é um livro, né, não sei se vocês acham que eu devo fazer uma resenha, comentando a história em si. Porque é um livro que eu acho que todo mundo já conhece, né? Só quem nasceu depois do lançamento desse livro que talvez ainda não conheça, mas qualquer um já ouviu falar de Percy Jackson, já sabe mais ou menos ali
qual é a trama dele, tá? Adorei essa releitura, foi muito divertida. É incrível como esse livro se mantém, né? A essência dele se mantém, mesmo depois de tanto tempo de lançamento. Eu já li, pelo menos, essa foi a terceira ou a quarta vez que eu li esse livro e todas elas eu me diverti pra caramba. Recomendo, então, essa leitura também para quem ainda não conhece Percy Jackson, tá? Todos os livros aqui eu gostei bastante, tá? De todos eles aqui. Tem um ou outro aqui que derrapou um pouquinho, e aí eu mostro pra vocês, comento com vocês quais são. Mas, até o momento, todos os livros que eu comentei, que eu mostrei pra vocês, os físicos, eu gostei de todos eles, tá? Não teve, assim, nenhuma leitura, tirando as que eu abandonei, não teve nenhuma leitura que tenha me desagradado tanto assim, tá? Eu li também O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Li Alien. Esse livro aqui também é outro que eu gostei pra caramba. Já gostava do filme, já assisti todos os filmes do universo de Alien. E recomendo, né? Você que é fã de Alien e de terror espacial, recomendo pra caramba esse livro, tá bom? A escrita é fantástica. A imersão dentro ali da Nostromus, né? Que é a nave onde a história se passa. E todos os personagens, tudo é incrível aqui nesse livro, certo? E ele também é muito bonito, tá? Tem um vídeo dele, se você quiser ver ele por dentro, eu mostrei um pouquinho de como é. E também A Revolução dos Bichos, que foi outra leitura que eu amei. Um livrinho, entre aspas, né? Bem pequenininho, mas com uma trama e uma história, assim, gigante, né? Recomendo também para todo mundo a leitura desse livro, tá? Li Mentirosos, de Iluk Hart. Tenho algumas ressalvas, porque eu detestei. Achei muito chata a protagonista desse livro. Boa parte do livro é narrado por ela, né? Acho que quase todo o livro é narrado por ela. E é uma personagem, assim, bem chatinha, tá? Aquela adolescente que tem tudo e acha que é uma revolucionária da vida, né? E essa revolução que ela decide fazer, né, para mexer nas estruturas da família, né, acaba causando umas coisas aqui que, né? E é isso. Não vou dizer mais nada, tá bom? Mentirosos. Outro livro que eu li que eu me diverti bastante foi Os Últimos Jovens da Terra, 4 contra o Apocalipse. Também recomendo para todo mundo, seja um leitor infanto-juvenil ou não. É um livrinho muito bacana, muito divertido, com diversas ilustrações. Eu mostrei também ele em detalhes no vídeo da resenha dele. Minha única ressalva com esse livro é que a revisão dele está péssima, tá? Tem vários erros de revisão aqui. E é o único defeito do livro, tá? Tirando esse detalhe, não tenho nenhuma crítica a mais a respeito dessa história, tá bom? A história em si, os personagens e a escrita também são muito bacanas, tá? Só essa questão da revisão que a editora falhou um pouquinho aí, tá? Esse livrinho aqui eu li até o fim porque num determinado ponto do livro ele ficou interessante, mas é um pouquinho sem pé nem cabeça, tá? Estou me referindo a Leon e o retrato tal e qual, tá bom? Tem alguns momentos divertidos e tal. Me diverti pra caramba na cena em que a mãe de uma das personagens aqui criou um barraco na história. Tem alunos fazendo voodoo com a professora. Mas, no geral, é um livro assim bem excêntrico, digamos assim, né? É uma história bem, né, meio doida da cabeça, essa história. Outro livro que eu li foi O Menino do Pijama Listrado. Se eu não me engano, foi a primeira resenha do canal. Teve o vídeo em que eu falei um pouquinho sobre Harry Potter, mas livro, assim, de ter lido e comentado sobre ele, eu acho que esse foi o primeiro aqui do canal. Ah, mas ele é sobre a Segunda Guerra, Rafael. Você disse que não consegue ler nada sobre a Segunda Guerra porque você fica, né, muito mexido, muito abalado. Eu só consegui ler esse livro até o fim porque ele é curtinho, já começa por aí, né? E porque, assim, toda a questão da guerra só vem à tona mesmo, assim, sabe, para machucar o leitor mais pro final do livro. Durante o livro você vai pegando as coisas nas entrelinhas, mas até por ser narrado por uma criança, do ponto de vista de uma criança, é um livro leve até um certo ponto, tá? Então deu para ler até o fim. Agora tem outros livros
mais adultos e tudo mais que não dá, eu não consigo. E também Caixa de Pássaros foi uma releitura. Gostei também de reviver essa história, apesar de todas as coisas chocantes que acontecem aqui, mas foi uma ótima releitura, tá bom? Essa HQ, infelizmente não tem os outros volumes dela aqui no Brasil, mas não impede, né, isso não impede que você leia o primeiro volume, que é muito bacana, tá bom? E a arte dele, do Paul Pope, no meu ponto de vista, é uma arte muito linda, muito bacana, muito, né? Eu gosto bastante do estilo de arte dele, de ilustração. É HQ Bom de Briga, certo? Essa e a HQ do Ladrão de Raios, a adaptação em quadrinhos de O Ladrão de Raios, foram as únicas HQs que eu li esse ano. Vamos ver se a gente melhora um pouquinho isso daí no próximo ano. Aumenta aí a quantidade de HQs lidas aqui no canal. Se você é fã de Percy Jackson, recomendo que você procure essa HQ por aí. Ou se você sabe ler em inglês, se você é fluente em inglês, consegue ler em inglês, no Kindle Unlimited tem todas as HQs, pelo menos dessa primeira série de Percy Jackson, né? Percy Jackson e os Olimpianos. Tem todas as HQs dos 5 livros, tá? Só que em inglês, tá bom? Se você assinar R$ 20 em um mês, você consegue ler as 5 HQs, tá? Porque infelizmente elas não estão sendo mais publicadas pela Intrínseca aqui no Brasil. Até onde eu sei, só os 3 primeiros livros que foram publicados. O Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano nem chegou a ser lançado aqui no Brasil, as HQs. A história foi muito bem sintetizada aqui e a arte da HQ também é muito bacana. Olha esse momento aqui, por exemplo, no Monte Olimpo, sobre o Empire State. O outro livro que eu vou mostrar aqui é O Menino Maluquinho. Também foi uma releitura depois de 2 décadas, quase 3 décadas, que eu tinha lido esse livro pela última vez. Li na minha infância. E também foi muito divertido, tá? Reler esse livrinho. E tem um detalhezinho lá que eu comento no vídeo também, de resenha dele, que eu espero que a editora também dê uma alterada aí, tá bom? O outro livro que eu tenho aqui foi Carrie a Estranha. Não era para ter sido o único livro do Stephen King que eu li e fiz resenha nesse ano, mas algumas confusões rolaram por aí na minha vida, na minha rotina, ao longo de outubro, na verdade, outubro e novembro, e eu não consegui entregar a resenha de Salem. Não consegui fazer a leitura de Salem em novembro e nem entregar a resenha dele ainda este ano. Eu estou lendo Salem neste momento, estou revezando entre 2 leituras. Eu parei, se eu não me engano, na página 190 de Salem. Estou gostando pra caramba, tá? Entre um e o outro, mesmo ainda não tendo terminado a leitura de Salem, Salem dá de 10 naquele dali. Pelo menos, assim, no meu ponto de vista, tá? Até onde eu li, estou amando muito mais Salem do que Carrie a Estranha. Tanto o protagonista, o Ben Mears, o escritor Ben Mears, até onde eu acompanhei dele na história, está muito mais interessante do que a Carrie, que era chata pra caramba. Os outros personagens também, eu já criei uma empatia muito boa por eles, coisa que eu não consegui tanto assim com os personagens de Carrie. Não me importei assim de verdade, assim, torcendo para que eles sobrevivessem com nenhum desses personagens. O único personagem de Carrie que eu realmente, né, vi alguma empatia ali, né, gostei dele, foi o diretor da escola, quando ele botou ali o pai de uma aluna bem mimada lá da história na linha, quando ele peitou o pai dela, né, que era um ricaço lá, metido a, né, meu dinheiro resolve tudo. Aí eu gostei, tá? A professora também, apesar de que ela deu uma derrapada ali também em alguns momentos, mas foram os únicos personagens que eu gostei, assim, que eu criei alguma simpatia na trama de Carrie. Enquanto que em Salem, que não está aqui, está na minha mochila, estou gostando muito mais, tá? Até do desenvolvimento do mistério, do suspense, até onde eu li, está muito melhor do que Carrie a Estranha. Outra leitura que eu fiz neste ano de 2023 foi A Biblioteca da Meia-Noite. E esse livrinho também tive altos e baixos, porque eu também não gostei da protagonista desse livro. Gostei de uma ou outra situação que ela viveu aqui, uma ou outra realidade, né? Uma ou outra vida diferente que ela viveu aqui, mas, sei lá, achei meio chatinho também esse livro, tá?
Alguns diálogos, algumas conversas dela com a bibliotecária para mim foram bem bregas, bem chatas, bem monótonas. E aquela coisa de, sabe, aquela indecisão e insatisfação também com a própria vida. A personagem experimenta 500 vidas diferentes, né? Pelo menos umas 10 diferentes. E fica sempre naquela situação. Ainda não é essa que eu quero. Ainda não é essa que eu quero. Ainda não é essa que eu quero. Parece uma criança no shopping escolhendo roupa. Não, não gostei dessa. Não, também não quero essa daqui. Sei lá, achei meio chatinha a história, tá? Mas teve muita gente que gostou. Não recrimino quem gostou, né? Talvez a trama em si e a questão filosófica, entre aspas, da história não se enquadre na minha vida, né? Não seja algo que mexa comigo na minha vida, com as minhas reflexões e tudo mais. Mas é isso, tá? Se você gostou, beleza. Eu não gostei tanto assim não, tá bom? Não é um tipo de livro que eu recomendaria para qualquer pessoa. Seria mais especificamente para quem está passando por algum questionamento na vida e assim como a personagem principal, né? Esse livro aqui, esse suspense, eu indico para todo mundo, até para as baratas que andam aparecendo por aí, né? Calor, as baratas brotam do chão, né? Barata, formiga, mosquito, eu indico para todo mundo, né? Ser vivo ou não, né? Até para as pedras. Eu saio indicando esse livro, porque ele é maravilhoso. Até Você Ser Minha. É um suspense, ó, incrível, fenomenal. Ainda não perdoei a Intrínseca por não ter trazido outros livros dessa autora para o Brasil. Provavelmente é porque não deve ter vendido tanto e não vendeu tanto porque não divulgaram direito esse livro, tá? Pronto, falei. Porque o livro é ótimo, não é porque o livro é ruim. Não fez sucesso porque a editora não divulgou como deveria. É uma história incrível, tem resenha dele aqui no canal também. Ele está mais fácil de se encontrar em sebos, porque a Intrínseca, até onde eu sei, não tem feito novas reimpressões dele. Mas fica aí a dica. Se você conseguir encontrar esse livro, compre ele, tá? Se você é fã de suspense. E se você tem estômago, porque tem algumas cenas bem grotescas aqui nesse livro, tá bom? Esse livro aqui também foi uma das melhores leituras desse ano. Senhor das Moscas, de William Golding. Mas tem que ter um coração estabilizado para conseguir ler esse livro, tá? Porque ele aperta lá na alma, tá bom? O final desse livro aqui é a coisa mais... Prepare os lencinhos, só digo isso. Por último, temos o livro Brutal, que foi um suspense também, uma releitura. Eu também tive altos e baixos com esse livro. Também acho que a história não é tão incrível assim. E o Sean Corrigan, que é o protagonista, eu achei ele meio chatinho também, em alguns momentos. Gostei mais da... Esqueci o nome dela. Tem uma moça aqui, né, na história que também é investigadora e tudo mais. Eu gosto mais dela do que do Sean Corrigan, que é o protagonista do livro. Mas é isso. O psicopata aqui da história também achei ele muito chato. Mas não é um suspense ruim. De 1 a 10, eu daria nota 6,5 pra ele, tá bom? E tem até uma sequência que foi lançada aqui no Brasil pela editora Rocco. Os demais livros ficaram a ver navio, né? Só veio o 1 e o 2. Mas é isso, tá? Então, esses foram os livros. Deixa eu... Eita ferro, não caiu no chão, tá? Por favor. Foram os livros que eu li em 2023. Não sei quantos, não parei pra contar. Mas eu também não me importo tanto assim com a quantidade dos livros. E sim com o quanto eles foram marcantes pra mim, né? O quanto eles me divertiram, me emocionaram, me entreteram, me fizeram pensar também. E é isso, pessoal. Esse ano foi um ano trabalhoso, um ano difícil. Um ano em que eu me questionei inúmeras vezes se era uma boa ideia ou não criar um canal literário em 2023. Né, o último dos moicanos, né? Cheguei nos 45 dos 45 dos 45 aqui no YouTube para falar de livros. Tem zilhões de leituras atrasadas, né? Vários livros que foram lançados já há muito tempo e que são livros que eu ainda quero comentar com vocês aqui no canal. Eu vou me ajustar ao longo de 2024 para falar de livros mais atuais, digamos assim, lançamentos.
Não no primeiro semestre, porque como vocês sabem, eu não vou comprar livros no primeiro semestre do próximo ano. Mas vamos lá, continuar juntos aqui no canal Livro na Veia. Eu sou grato a Deus e a vocês por terem se inscrito aqui no canal, por assistirem aos vídeos, por comentarem. Olha, vocês são fenomenais, tá? Vocês são incríveis. Já não consigo imaginar a minha vida sem vocês, tá? Sem esse canal, sem esse projeto. E eu confesso, inclusive, que eu nunca li tanto na minha vida como li esse ano, por causa também do canal. Normalmente eu lia, né, por volta de, sei lá, 10 a 12 livros por ano. Uma média de 2 livros por mês. Tinha mês que eu não lia nada. E esse ano eu li, acho que pelo menos até onde eu lembro de ter contado, 28 livros. Então bati meu recorde. E vamos ver ao longo de 2024 como vai ser, quantos vídeos surgiram por aqui, quantos inscritos novos, quais as metas que eu vou conseguir alcançar. O canal ainda não é monetizado, ainda estou lutando por isso. E vamos ver o que será do Livro na Veia em 2024. Conto com você aqui, me acompanhando, me ajudando, né, com esse canal, compartilhando para todo mundo, dando like. E é isso. Eu prometo que estarei aqui do lado de cá, lendo livros incríveis, né, dentro do possível, porque, né, às vezes aparecem, né, umas bombas por aí, para comentar com eles, sobre eles, com vocês. E espero vocês aí do outro lado, tá? Para assistir os vídeos e para a gente trocar ideias e experiências literárias, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por esse ano incrível, que foi o ano de 2023, e a gente se vê em 2024. Tchau!